E a FEDEARROZ, a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, identificou inconformidades na classificação de amostras do cereal que são vendidas ao consumidor como o tipo 1. Os resultados são de um estudo realizado em produtos coletados entre novembro de 2025 e janeiro deste ano em 167 estabelecimentos comerciais de 32 cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Este levantamento é tema da nossa conversa agora com Anderson Belloli, diretor jurídico da FEDEARROZ. Boa tarde, Anderson, bem-vindo. Vamos conversar então sobre quantas amostras foram avaliadas e o que foi identificado. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, telespectadores. Um prazer estar falando contigo, pena aqui de um assunto, né, que nada nos deixa feliz aqui como setor arrozeiro como um todo. O que a FEDEARROZ fez, como tu bem disseste, ao longo desse último ano, na verdade, que as amostras foram coletadas ali de novembro de 2025 e janeiro de 26, mas esse trabalho vem sendo feito há mais de um ano. Ele passou por diversos estados do Brasil, em mais de 8.500 quilômetros rodados, usando, né, uma amostragem aqui, identificando ali visualmente aquele arroz que eventualmente poderia ter problema, assim como, né, uma característica quando esse arroz estava sendo ofertado a um preço muito menor que a sua concorrência no mercado. Nós fizemos uma amostragem de mais de 260 marcas e produtos diferentes, sendo que boa parte delas, né, ocorreu essa inconformidade, essa desconformidade do arroz entre aquilo que está sendo levado pelo consumidor, que acreditava estar sendo tipo 1, e como na verdade estava sendo classificado posteriormente nas instruções que fizemos, nas análises, como tipo 2, 3, 4 e até 5, Isadora. Anderson, e quais são as características do tipo 1 que tem que estar ali, que são necessárias para garantir e assegurar ao consumidor essa segurança alimentar? A segurança alimentar é bastante importante deixar claro, né, que não há nenhum risco à saúde do consumidor ao consumir esse arroz que não está, né, devidamente identificado entre o rótulo e o conteúdo da embalagem. O que é importante este consumidor atentar é o quê? Quando se identificar um arroz sendo vendido a um preço muito menor que a concorrência, evidentemente que isso poderá ter algum tipo de problema, e essa análise nem sempre é fácil em loco, né, sobretudo para aquele que é leigo, para o consumidor comum. Ele tem que comparar, né, um saco tipo 1 com outro, né, de repente de outra marca dentro da gôndola, que isso é facilmente aferível, inclusive, ali, visualmente, quando, né, se constatado na gôndola. Isso é importante por quê? Porque o que nós queremos como FEDEARROZ, né, é preservar esse consumidor, preservar as indústrias, né, porque acabam trabalhando de forma a enfrentar uma concorrência extremamente desleal por parte de algumas empresas, sobretudo do centro do país, e sobretudo a credibilidade do setor, né, porque nós queremos levar esta qualidade dessas lavouras aqui do Rio Grande do Sul, que é uma das mais tecnificadas do mundo, de alto padrão de excelência, até mesmo nosso consumidor brasileiro. Queria também te ouvir sobre a avaliação dos produtores gaúchos de arroz que acabam sendo impactados em termos de competitividade, eu acredito. Sem dúvida, né? Isso acaba impactando em toda a cadeia, como eu falei anteriormente, para que a nossa indústria, muitas vezes, as indústrias corretas, que são a grande maioria no Brasil, evidentemente, né, possam concorrer com essas que causam um prejuízo muito danoso no mercado, porque elas, em regra, são muito efêmeras, tá, Isadora? São empresas passageiras, com breve período de duração no mercado, elas causam um impacto muito grande, porque a nossa indústria, para poder concorrer, muitas vezes, a indústria séria, né, correta, com essas empresas, que trabalham, muitas vezes, inclusive, sobre marcas de fachada, possam ter condições de preços minimamente competitivos, ele deve achatar, deve reverter numa baixa de produto, né, baixa de valor daquele produto ofertado ao consumidor, ao produtor. E isso é muito negativo, porque causa, né, inclusive, uma dificuldade para que esse produtor permaneça no campo, e a médio e longo prazo nós podemos estar falando, inclusive, aí, de uma própria insegurança alimentar no país, o que nós não queremos, evidentemente. Quais as autoridades vocês irão acionar e o que vocês estão pedindo para essas autoridades? A FEDEARROZ, com base nesse estudo, é importante a tua pergunta, porque foram feitas amostras com base nessa identificação visual na questão do preço, foi feita com base na instrução normativa uma análise em laboratório credenciado junto ao MAPA, para a gente apurar essas inconformidades, e a partir disso nós estaremos mandando, encaminhando para a PROCON, para a MAPA, para o Ministério Público dos Estados, seja o estadual, federal, assim como as polícias, né, para que possam adotar as medidas cabíveis em relação a esse tipo de inconformidade, inclusive, não raro, pode se revelar um crime contra o consumidor. E o que o consumidor, Anderson, pode fazer para se proteger enquanto tramita toda essa questão?
É importante que o consumidor, né, ele busque, né, consumir aquele arroz, né, de marcas conhecidas, que realmente trabalha, repito, né, com uma questão de preço em patamares aceitáveis para o mercado, ou seja, desconfie, né, quando o arroz está muito barato, quando o arroz está sendo ofertado a valores, né, que são aquém daquela realidade trabalhada em mercado, como vale para qualquer tipo de situação hoje no Brasil e no mundo. Anderson Belloli, conosco aqui no CNN AgroNews. Muito obrigada pelas informações e esclarecimentos. Contamos com você em outras oportunidades também. Um bom trabalho por aí. Obrigado pela oportunidade, até uma próxima.